É bom estarmos aqui juntos, é bom podermos conversar um pouquinho também sobre a palavra de Deus. A palavra que eu tenho no meu coração hoje para compartilhar com vocês é bem simples. No domingo passado nós conversamos sobre a questão do sofrimento, não é? E, de certa forma, eu percebo que, chegando aos meus quase 50 anos, Deus está me permitindo passar por uma série de experiências onde a minha pregação precisa ser validada e respaldada. Porque é muito fácil ser teórico, né? O Rafael saiu recentemente de um seminário, Danilo está cursando o último ano. Aqueles que já fizeram algum curso de teologia sabem que é fácil você preparar um sermão. Você tem todos os aparatos, você recebe as informações, você pega o texto bíblico e, usando as ferramentas que você tem da homilética, da arte da pregação, você vai, elabora um sermão e prega. Só que eu nunca me contentei com isso. Ao longo da minha vida, eu sempre pedi a Deus que aquilo que eu pudesse, aquilo que eu tivesse que pregar para a igreja, fosse sempre o que Deus quisesse dizer à igreja, porque senão não dá certo. Não funciona. Porque eu falando de mim mesmo para a igreja que precisa ouvir algo de Deus e ela acaba ouvindo os céus e não ouve Deus. Você percebe? E isso para mim gerou uma grande dificuldade, né? Porque é sempre um parto se preparar para pregar. Porque não é só preparar, mas é saber o que Deus quer. Então, é processo de oração, de busca, perda de sono. Agora, mais que isso, eu venho pedindo a Deus de que essa palavra que tem sido pregada, que Ele me dá, que não tenha diante da igreja aquela conotação de que passou somente pelo intelecto do sujeito. Né? Ele entendeu, Deus falou para ele, pregou, despejou em cima da gente. E para que eu fui falar isso? Né? Deus que me permitiu experimentar aquilo que eu preguei no domingo passado sobre o sofrimento e o que eu vou pregar hoje sobre a alegria. Se eu fosse seguir talvez a tendência humana do coração do Celso, o meu tema hoje seria outro. Mas o tema é alegria. Nós vamos conversar um pouquinho sobre alegria. E até porque nós estamos vivendo a época de uma das maiores festas populares do nosso país, né, do Carnaval. E essa festa é interessante, quando você estuda um pouquinho a respeito dela, ela tem uma característica no seu início de uma coisa um tanto quanto folclórica, bandinhas, marchinhas inocentes, divertidas, tanto que a expressão usada lá desde a antiguidade era brincar carnaval, ou seja, uma grande brincadeira popular, onde todo mundo se envolvia, se divertia. Só que há muito tempo, essa festa, essa grande festa popular brasileira, deixou de ser isso. Você concorda comigo? E se tornou um grande evento, quase que estritamente comercial, que o objetivo é dinheiro. Grande parte daquilo que acontece nesses dias de carnaval é financiado pelo crime organizado. E o apelo exagerado a uma forma deturpada de sensualidade. É isso que se tornou o carnaval. Só que o carnaval é sempre associado à alegria, não é? As chamadas nas TVs para falar sobre o carnaval, sempre associando a alegria, vendido como se fosse a festa onde existe maior manifestação de alegria. Alguns até ousam colocar o carnaval como sinônimo de alegria. Quer entender alegria? Pense carnaval. Só que, sinceramente, para mim, há um contrassenso aí, porque associa alegria ao fazer o que quer de forma irresponsável. Alegria não é isso. Definir alegria como carnaval é associar a alegria ao extravasar, ao entregar-se à libertinagem. Ou seja, é uma busca pela alegria baseada naquela ideia de que os fins justificam os meios, que de alguma forma terminam na quarta-feira de cinza e
E aí onde se começa a contabilizar as consequências. Quando dá tempo para contabilizar? Seria isso alegria, gente? O que vocês acham? Ou seria apenas uma ilusão, uma miragem? De que miragem? Né? Miragem, você assiste um filme desse, que se passa no deserto, a pessoa está sedenta, ela vê uma coisa que parece muito boa, mas quando ela chega ali, aquilo não existe. E de certa forma, propor o carnaval como alegria é nos levar a enxergar dessa forma uma miragem que quando você chega ali não é o que se propõe a ser. E se a gente for aprofundar um pouquinho mais, pensando no nosso contexto de Brasil, essa alegria carnaval, ela de certa forma se tornou muito mais uma estratégia de início de ano para entorpecer a população, enquanto na calada dos bastidores do Senado, Renan Calheiros toma posse, mesmo sendo bandido comprovadamente pelos crimes que ele cometeu. Enquanto na calada da caneta do Palácio do Planalto, aumentos abusivos são assinados e decretados. Enquanto isso, a população está entorpecida pelo carnaval. Né? Essa alegria, ela, de certa forma, ela funciona como uma droga que desvia a atenção daquilo que é importante, daquilo que tem valor, daquilo que é grave, daquilo que é passageiro. O que a mídia estava falando até semana passada? Todos os canais, todos os jornais, o que estava falando? Sobre a tragédia que aconteceu em Santa Maria. Liga a televisão hoje, o que está falando lá? Ninguém lembra disso mais. Não fala. Com facilidade, essa droga tira o foco daquilo que realmente é importante, porque a necessidade continua lá. Tem gente lá precisando ser atendida, tem gente morrendo, tem gente que pode morrer ainda. Eu queria que ninguém entendesse aqui essa minha fala como um discurso moralista. O cara é moralista, vai começar a falar de carnaval, está falando da roupa. Não, não é isso não. Mas aqui eu quero questionar essa ideia de transformar o carnaval, o evento de carnaval, num símbolo maior de alegria no nosso país. Não é. Você lembra daquela famosa frase de Karl Marx? A religião é o quê? É o ópio do corpo. Isso pode ser aplicado à religião em muitas situações, porque às vezes muitas pessoas encaram a religião ou encaram o relacionamento com Deus, a vida com Deus, como sendo apenas um encontro onde acontece uma certa embriaguez espiritual, no final de semana, numa reunião, e aquilo de certa forma minimiza a culpa, me faz esquecer os problemas ou me faz transferir as minhas responsabilidades ou para Deus ou para o diabo. Então pode ser aplicada aí. A religião é usada como um ópio, um entorpecente. Mas essa ideia de marketing pode ser aplicada no Brasil a muitas outras questões da nossa vida. Por exemplo, a novela. Às vezes é ótimo do povo mesmo. Futebol no Brasil, carnaval, são alegrias que são propostas como sendo algo que vai suprir aquela necessidade de satisfação que a alegria realmente traz, mas não são verdadeiras. Não são verdadeiras. É o velho lema do Império Romano. Como lidar com a população, com o povo? Dá pão e circo. Dá 200 bolsas diferentes e dá circo para eles. Aí o povo fica quietinho, calado, não incomoda a gente, enquanto isso a gente faz o nosso pezinho de beira. Mas se carnaval então não é sinônimo de alegria, o que é alegria, gente? Etimologicamente, alegria vem do latim, alácia, não sei pronunciar certo, eu estudei latim. Quem estudou, se quiser me ajudar, tenha bondade. Mas de ânimo leve, contente. Essa definição, ela utiliza o termo ânimo, que nos lembra a motivação, energia empregada em uma direção de forma motivada. Fala também de leveza, deixando claro que a alegria não é algo forçado, não é algo efêmero, é algo leve, suave, que vem e se instala. E também fala aqui, usa o termo contente na definição, que
que nos reporta a ideia de contentamento, ou seja, a alegria tem a ver com contentamento. Então, em primeira mão, um simples olhar nessa origem do termo já deixa claro que a alegria não tem a ver com ausência de limites ou com extravasar inconsequente, mas também que a alegria não tem a ver com ausência de dificuldades ou de problemas. Tem a ver com contentamento, mas não com ausência de problemas. E para entendermos melhor a alegria que todos nós desejamos experimentar e vivenciar no nosso dia a dia, nós precisamos olhar para o divino também. Lembra que falamos isso no ano passado? Precisamos olhar para o divino, precisamos olhar para as Escrituras, para a Palavra de Deus. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina uma alegria teimosa. Quem é que é teimoso? Ninguém vai assumir, tem gente assumindo, que legal. E a alegria proposta pelas Escrituras é uma alegria como vocês. Teimosa. Que em alguns momentos ela pode até parecer arrogante, uma alegria que não está fundamentada, não tem um amparo científico, ou não está fundamentada em argumentação filosófica, mas está baseada na fé. É essa alegria que a Bíblia propõe para a gente. Ela está baseada na fé e não está baseada na instabilidade das circunstâncias, porque as circunstâncias, os lugares, são instáveis. São instáveis. E se a nossa alegria estiver fundamentada aí, ela será instável. É uma alegria que não está tão preocupada com o nosso bem-estar físico, mas com a saúde da nossa alma, lá dentro. Essa é a alegria proposta pela palavra. Esse tipo de alegria resistente, durável, nós encontramos, por exemplo, lá em Abacuque 3. Lembra desse texto? Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o seu, faz-me andar em lugares altos. Que alegria louca, que alegria teimosa, é a alegria que enfrenta e contraria as circunstâncias. Essa é a alegria proposta pela palavra de Deus. Na verdade, a maior fonte de alegria é a presença de Deus na vida diária do homem. Aí a gente lembra dos Salmos, o salmista gosta muito de falar sobre isso. No Salmo 16, 11 diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à sua direita. A presença de Cristo é fonte inesgotável, perfeita, de alegria, suficiente para mim e para você. Moisés também no seu Salmo 90, verso 14, ele diz assim: satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Felizes. A presença do Senhor. Eu quero trabalhar nessa manhã essa ideia de uma alegria real e verdadeira a partir das Escrituras, que a gente está propondo aqui, mas que especial a partir de Paulo. Aí eu vou pegar o gancho de Filipenses, que o Rafael foi muito feliz em ministrar para a gente esse curso sobre o livro de Filipenses, e eu quero partir dali para a gente só finalizar aqui alguns conceitos a respeito da ideia de alegria, e avivando no seu coração de que você pode viver sim essa alegria plena, que você não depende de circunstâncias para isso. E o ponto de partida é Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre em quem? No Senhor. Novamente direi: alegrem-se no Senhor. É isso aí. E como nós praticamos essa alegria? Como nos alegramos no Senhor? As declarações de Paulo aqui nessa epístola, elas dão para a gente
sinais, as pistas para encontrarmos o caminho dessa verdadeira alegria. Mas depende de alguns fatores que são importantes. Eu queria ver rapidamente, não vou ficar aqui enrolando ninguém, alguns desses fatores que aparecem ali na carta dos Filipenses, que são necessários na nossa vida para que possamos experimentar essa alegria plena, verdadeira e perfeita. Primeiro fator é a centralidade de Cristo na vida. Filipenses 1:21 diz: porque para mim, diz lá, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A alegria plena, verdadeira, duradoura na sua vida, na minha vida, depende do quanto Cristo é seu e do quanto você é dele. Depende da intensidade e da profundidade desse relacionamento. É o que Paulo deixa claro nessa afirmação. Paulo, se fosse definir o que ele coloca para a gente, quando ele diz: para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, é como se ele estivesse definindo assim, a vida dele, sonhos, projetos, futuro, o olhar para frente, o caminhar dele, a existência dele, pode ser definida numa palavra: Cristo. Porque tudo parte de Cristo e converge para Cristo. Nós somos muito teóricos disso. A gente sabe disso. E a gente até ouve dizer que a nossa vida é assim. Deus tem tratado profundamente a minha vida com algumas questões, porque é fácil falar a respeito dessas questões que estão na palavra de Deus. Mas isso só tem sentido se aplicado à minha vida. Eu não posso afirmar em canções, em cultos, em orações, que Cristo é o Senhor da minha vida, que Ele é o centro da minha vida, e depois, quando sair por aquela porta, eu decido o que eu quero a respeito de mim mesmo, das coisas que eu faço, das coisas que eu desejo, dos meus sonhos. Eu tenho, ao falar sobre essa questão do sofrimento, eu já fui até um pouco mais radical em relação a essa turma aí da prosperidade que fica falando que o crente não pode sofrer, e já bati tudo. E tenho falado nisso e digo diante do Senhor: não concordo com essas mentiras, tem enganado pessoas. E Deus me sinalizou, eu passei por umas situações complicadas na minha vida, eu conversando com Deus falou para mim, falou: então tá, você vai viver aquilo que você prega. Você está pregando que o sofrimento é uma coisa inerente à vida do ser humano, do cristão, tu vai viver. E isso, num primeiro momento, você fica meio incomodado. Mas depois Deus vai mostrando para você o quanto Ele é suficiente na tua vida. E que vem o sofrimento. E que vem a experiência. Mas que a palavra de Deus seja verdade na minha vida. Muito mais do que na minha boca. Paulo deixa claro que se sobrevivesse ao sofrimento que ele estava passando, a sua vida seria viver para Cristo. E se ele morresse, estaria com Cristo. Ou seja, Cristo é o centro. Quando Cristo é tudo, quando Ele é o centro da vida do ser humano, a alegria se torna real. Porque ela passa a não depender de eventos ou de circunstâncias. Ela depende apenas da presença daquele que é alegria, que é paz, que é consolo. Essa presença do Cristo ressurreto. Não estou afirmando aqui em momento algum que não haja dor e sofrimento, passando. Mas o fato é que quando se vive Cristo, experimenta-se a sua presença constante e suficiente. E essa presença é a única força capaz de proporcionar a alegria real e verdadeira, independente das circunstâncias. As circunstâncias você não tem como evitar, mas a presença você tem como desfrutar. Eu creio que esse questionamento que cada um de nós pode fazer, se há ausência de alegria na nossa vida, talvez a nossa vida precise ser mais cristocêntrica. Mais cristocêntrica.
Amém? Esse é um dos fatores. O segundo fator tem a ver com a escala de valores estabelecida. Lá em Filipenses 3, 7, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Rafael disse hoje aqui mesmo nessa aula que Paulo era esse homem cheio de conquistas, de títulos, de prestígio, principalmente no meio religioso. Ele era uma referência de um adepto da religião judaica, um cara zeloso, mas em certa altura sua vida ele percebe que nada poderia competir com Cristo. Ele percebe. E ele chega à conclusão e toma a decisão de que Cristo estaria no topo da cadeia de prioridades da sua vida. Esse é um grande erro que nós cometemos. Por várias razões. Às vezes nós confundimos Cristo com a igreja. E aí entramos no ativismo eclesiástico e achamos que estamos priorizando Cristo. Isso não é verdade. Que Ele está no topo da minha cadeia, da minha escala de valores. Às vezes nos dedicamos a ministérios, servimos ao Senhor, contribuímos fielmente com a igreja. Não há nada errado nisso. Mas a grande questão é que isso não significa que Cristo esteja no topo da sua escala de valores. Porque às vezes nós podemos fazer tudo isso por nós mesmos. Eu posso dar testemunhos até de lutas na minha vida, não pensando na glória de Cristo, pensando em mim mesmo, para que vocês olhem para mim e falem: pô, cara, não é possível acontecer isso? É possível. E viver, experimentar essa alegria que transcende as circunstâncias, está profundamente relacionada ao fato de Cristo estar no topo da nossa escala de valores. Nós pais corremos o risco de cometer esses erros, de colocar os filhos no topo, marido colocar a esposa colocar o marido, hoje colocar os bens, profissão, status, uma série de coisas. E depois a alegria vai embora e amargamos tristezas profundas e não sabemos porquê. Porque a verdadeira alegria, ela brota como uma planta que surge naturalmente, como um fruto naturalmente, numa árvore bem cuidada, num ambiente onde Cristo está no topo da escala de valores. Paulo entendeu isso. Ele falou: eu desprezo essas coisas aqui, eu abro mão. Não deve ter sido fácil, gente. Você imagina você passar anos emendando o ensino fundamental, com o ensino médio, com faculdade, com mestrado, com doutorado, e depois fala assim: não, a sua conquista te coloca numa posição de referência. É a situação de Paulo. Ele fala: não, isso aqui eu coloco em segundo plano. Cristo vem em primeiro lugar para mim. Eu creio que isso salvaria até muitos dos nossos casamentos, que às vezes passam por situações complicadas, se na vida de cada um dos cônjuges Cristo fosse primeiro. Porque essa ideia de Cristo no topo da escala de valores tem a ver com senhorio, com condução, direção, tem a ver com estar focado na sua face, adoração. Não nas suas mãos, só pensando naquilo que Ele pode nos dar. Para viver a alegria, Cristo precisa estar no topo da nossa escala de valores. E em terceiro e último lugar, um outro fator que precisa estar presente na vida daquele que pretende experimentar a alegria e alegrar-se no Senhor é contentamento e confiança. Lá em Filipenses 4:12 diz assim:
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Gente, olha só, tem gente que não lê a Bíblia, né? Falando de crente que passa necessidade. Crente pode passar necessidade, sim. E Filipenses 4,13 também, né? Na sequência. Tudo posso naquele que me fortalece. O Rafa fez recentemente uma explanação sobre isso aqui, que ele vai de forma triunfalista, mas que na verdade não tem a ver com triunfalismo, tem a ver com a realidade da vida, que pode estar em doubt, dependendo do momento. Então, um elemento inegociável e essencial à alegria é o contentamento. É o contentamento. A tristeza, né, pela tristeza como o oposto da alegria, pode ser resultado de muitos fatores nas nossas vidas, como uma perda de um ente querido. Isso pode trazer tristeza no nosso coração, não pode? Perda de um emprego, né? Ou uma situação complicada vivida, difícil, enfermidades. Mas muitas vezes, a tristeza que às vezes toma o coração humano tem a ver com frustrações e decepções relacionadas a expectativas frustradas. Ou seja, a falta de contentamento gera frustração e perda de alegria. Já dá um exemplo. Por exemplo, nós vivemos uma sociedade de consumo, não vemos? Através da mídia, nós somos sempre informados que existe algo melhor do que aquilo que nós temos. Existe um carro melhor do que o que nós temos, existe uma casa melhor para morar, um bairro melhor para morar, uma roupa melhor para vestir, um equipamento eletrônico melhor. Sempre existe algo melhor do que aquilo que a gente tem. Sugere, às vezes, até em certas situações, que existe um marido melhor, uma esposa melhor. Sempre sugerindo o seguinte, sempre desestabilizando a ideia de contentamento na nossa vida. O contentamento é aquela satisfação, é de reconhecer aquilo que se tem, valorizar e estar satisfeito com aquilo. E essa falta de contentamento nos torna às vezes presas fáceis diante desses apelos. Quando nós não conseguimos alcançá-los, perdemos a alegria. A pessoa está com saúde, a pessoa tem uma família estabilizada, mas está triste porque não conseguiu comprar o carro XY. Paulo afirma que aprendeu a viver contente, ou seja, a manter o contentamento em toda e qualquer situação. E justifica a afirmação dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Além de uma afirmação de confiança, essa declaração deixa evidente que a presença do Cristo é suficiente para alicerçar o contentamento que sustenta a verdadeira alegria. Contentamento. A gente, nesses últimos tempos de lutas que a gente tem passado com a família, a gente de vez em quando um tenta lembrar o outro, né? Vamos focar naquilo que está acontecendo de positivo, que é legal, e vamos ficar contentes com aquilo que Deus tem nos dado. E vamos ficar contentes às vezes com a certeza, sem sentir talvez, mas a certeza de que Deus está presente, e por isso a casa não cai. Por isso a casa não cai. Só para a gente concluir, eu creio que deve ficar claro para nós nessa manhã que a alegria não é pecado. Não tem problema você se alegrar, você estar. Mas que a verdadeira alegria é aquela que não passa, é aquela que não depende de circunstâncias. E essa só vem da presença de Deus. Vem da presença de Deus. Então se alimente dessa presença. É um ato de fé. Não fique como os incrédulos dizendo: não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada, então Deus não está aqui. Não faça isso. Deus está aí. Se Deus não estivesse aí, você não estaria de pé. Se Deus não estivesse aí, você não estaria nesse lugar, nessa manhã de domingo. Se Deus não estivesse aí, quantas coisas
não teriam sido evitadas, e quantas coisas deixariam de acontecer. Alegrem-se com essa presença. Faça disso uma verdade, não deixe de ser uma teoria. A gente ouve muito as pessoas falando, isso é bonito até quando acontece, né, uma coisa. Mas não é questão de ser bonito até quando acontece. E essa é a verdade. Não é a verdade dos céus, é a verdade da palavra de Deus. Ou eu aplico isso na minha vida e experimento a alegria que transcende as circunstâncias, ou eu vou ser consumido e vou morrer triste. Vou morrer triste. No final, no último capítulo de Filipenses, ainda no capítulo 4, no caso, Paulo sugere também algumas atitudes que nos ajudam a fazer a manutenção dessa alegria conquistada com a presença de Cristo. Ele diz que nós devemos ser amáveis uns com os outros, né? Essa questão de ser amáveis ajuda a cultivar essa alegria, porque se somos amáveis nos nossos relacionamentos, nós podemos perceber Deus presente em você, cuidando de mim, Deus presente em mim, cuidando de você. Uma outra é ter a consciência de que o Senhor está perto. Ele fala assim, lembra disso? O Senhor está perto. O Senhor está longe. O Senhor está perto. E sabendo disso também, mantenhamos a ansiedade sob controle. Como manter a ansiedade sob controle? Tomando 500 comprimidos? Não. Mas colocando diante dele essa ansiedade através de orações e súplicas. Às vezes tem que tomar comprimido também. Né? Precisamos de tratamento, a situação ficou grave. Então, já tratei isso. Né? Já passei por esse processo. Não é fácil. Mas aqui ele fala de ir colocando diante de Deus, porque isso traz uma paz aqui no coração, através de súplicas e orações. E por fim, ocupando a mente com coisa boa. A gente conversando muito com o nosso filho sobre uma série de coisas, a gente tem falado com ele assim, encharca a tua mente com aquilo que é de Deus. Porque isso vai determinar a tua forma de lidar com a vida. A gente, às vezes, não tem nada errado de ler jornal, não tem nada errado de assistir televisão, ir ao cinema, você buscar informações, ler livros, romances. Estou lendo um livro sobre vinho, ganhei de presente no meu aniversário de 500 páginas quase. Já consegui ler cento e pouquinhos. Está começando. Mas muito interessante, você vai aprendendo tanta coisa, muito legal. Não há nada errado você fazer essas leituras, mas encharque o teu coração com aquilo que tem a ver com Deus, com as virtudes que estão na palavra de Deus. Porque quando nós agimos assim, nós experimentamos a verdadeira alegria. E por que isso? Por causa de Filipenses 4:9. E o Deus da paz estará com vocês. A palavra shalom, né? Que é traduzida sempre como paz apenas, né? Mas ela envolve tudo isso. A alegria, o contentamento, a paz, o sentido é mais amplo. O Deus da paz, o Deus do shalom estará com você. Vamos nos alegrar no Senhor? Vamos parar de lamuriar. Há uma diferença em lamúria e lamento, né? Quando você lê os salmos, você percebe que os salmistas, às vezes, eles chegam diante do Senhor com lamento. É o choro humano diante da dor. Não é pecado, não está errado. O único problema é se esse choro for incrédulo. Mas se esse choro for crente, ele vai ser um choro no colo do Pai, entendendo que o Pai é suficiente, pelo menos, para mantê-lo no colo. E estando ali, ele sabe que estará seguro. Então, se alegre. Cante, ouça música, dance, faça festa. Mas saiba que a alegria plena e verdadeira não está relacionada a isso apenas. Isso aí são questões pontuais que contribuem para esse estado de bem-estar. Mas a alegria plena
está nessa presença que você não vê, mas você sabe que está aí contigo. Amém? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos.